Mas pronto, estamos aqui para conversar. Nós é que agradecemos. Esta última parte diz que também pretende lutar para um país cada vez melhor e bom para se viver. Angola ainda não é um país bom para se viver? Não, certeza absoluta que não. Estamos muito longe para atingir um país bom para se viver. Claro que todos nós somos poucos para encontrarmos os melhores caminhos para que possamos, então, deixar uma Angola boa para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Quero acreditar que provavelmente a nossa geração não vai observar uma Angola boa para se viver, mas de qualquer forma nós temos que dar os primeiros passos para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos continuem uma luta que é esta que nós começamos agora. Mas quando diz que Angola não é um país bom para se viver, olha para do ponto de vista profissional, da sua profissão ou de um ponto de vista geral? De uma forma geral, nós nos últimos tempos vamos observando um elevado índice de pobreza. Vamos observando um sistema de saúde cada vez mais precário. Vamos observando salário que é incompatível de uma forma geral, excetuando por uma, digamos, por uma certa elite, de uma forma geral, o salário é incompatível para com o atual nível de vida do nosso país. Então, quando se tem um salário, quando um médico, por exemplo, recebe um salário que 15 dias depois já não tem esse salário e supostamente o médico, a medicina é uma profissão dita da classe média, quando um médico nem sequer, do ponto de vista prático, faz parte da classe média de um país, quando as pessoas, quando vamos observando cada vez mais o número de crianças na rua, mulheres na rua, então não podemos dizer que o país está bom. Mas não é a ideia que se tem. O que se pensa é que os médicos, inclusive, têm boa vida. Não. Se tivéssemos boa vida, nós estaríamos aqui a garimpar, como se diz na gíria, sair de uma clínica para outra, para poder ganhar um pouco mais, para fazer face, digamos, aquilo que são as grandes dificuldades que vamos enfrentando no nosso dia a dia. Não é uma profissão em que se pode encontrar, por exemplo, a satisfação ou a realização social? Não, de certeza absoluta que não. Excetuando, para, como disse, para uma pequena elite, esses que, prontos, por caminhos andaram para conseguiram, não sabemos. De qualquer forma, vamos encontrando também um grupo de médicos que, durante um determinado período do nosso país, foram os únicos especialistas em determinadas áreas, e esses, então, num determinado tempo, conseguiram organizar-se e alguns conseguiram acumular algum dinheiro que influenciou positivamente para que uma pequena parte de médicos angolanos tivessem uma vida boa, mas de uma forma geral podemos considerar que 98% da classe médica angolana é pobre. Mas porquê? O que é que acha que se está a passar? Sendo a medicina uma das profissões que se dizem, mas quase que nobres, tal como a docência o é, porquê é que os médicos passam por essa situação que está aqui a descrever? Não há uma valorização por parte do governo de Angola. A classe médica não se valoriza. A classe médica angolana não se investe no médico angolano. E quando isso acontece, vamos observar a pobreza que grande parte de nós temos. Mas quando fala em falta de investimento, as universidades que o país dispõe, há muitos cursos de medicina, há cada vez mais pessoas a irem estudar medicina, há uma aposta, por exemplo, grande por parte do governo na construção e ampliação de muitos hospitais. Aliás, neste momento, por exemplo, o Hospital Américo Boa Vida está a ter um serviço de ampliação. Quando diz na aposta, a que é que se refere? Bom, a aposta é em toda a ordem, do ponto de vista de formação, por exemplo. Nós vamos observando cada vez mais a formação médica em Angola
vamos tendo médicos com alguma dificuldade. E essa dificuldade está diretamente relacionada com as condições que são proporcionadas pelo governo de Angola, do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista de laboratório, do ponto de vista de qualidade dos quadros de formação. Tudo isto influencia positivo ou negativamente para que tenhamos um bom médico. Quando você tem um hospital universitário, por exemplo, que não faz um hemograma, que não faz testes de hospital de bioquímica, que não faz exames de bioquímica, quando se tem isso em muitos hospitais universitários de Angola, nós observamos isso. Então, vamos observar o médico que vai sair desta instituição e depois esses médicos têm que se redobrar depois da formação para adquirir conhecimentos que deviam ter adquirido no período de formação e que não o fizeram porque os hospitais não estavam em condições para o fazer. Então, isto aposta do ponto de vista de formação, por um lado. Outra questão está relacionada com o salário que se paga aos docentes universitários. Por exemplo, nós vamos observar esse país tem professores catedráticos que são capazes de ombrear de igual para qualquer professor de muitas universidades. Eu falo concretamente dos professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinete, aqueles que foram os meus professores. Nós conhecemos professores que até dão aulas fora de Angola. Né? Temos professores que dão aulas em Portugal, dão aulas na Alemanha, professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinete. E, no entanto, um professor deste tem um salário, se não estou em erro, de quase 400 e poucos mil kwanzas. Não se valoriza a docência universitária. Quando não se valoriza a docência universitária, dá no que dá. Não se valoriza na investigação. Angola tem muito para se investigar, mas muito para se investigar. Desde patologia do ponto de vista infeccioso, que vamos tendo ainda. Há doenças que nos outros países já não existem. O tétano, por exemplo, que nós vamos tendo muito tétano neonatal. E nós, hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, as instituições, as grandes escolas internacionais, não trabalharam muito nos últimos tempos em guideline para o tétano, porque já não existe tétano nesses países. Nós vamos tendo tétanos neonatal e vamos tendo pacientes com tétanos, adultos, adolescentes com tétano. Então, isso por si só seria um motivo de muito estudo. Mas não se estuda isto. Não se estuda. Não. Por quê? Porque não se investe na investigação. Quando diz isso, é do conhecimento das autoridades, o sindicato dos médicos angolanos tem estado a reportar essa informação às autoridades. Refiro-me aqui nesse aspecto em particular, apesar de estar na área médica, mas que também não se dissocia do ensino superior. As autoridades têm esse conhecimento desta situação? Sim, porque não falo concretamente o sindicato ao fazer, o sindicato dos médicos, mas o sindicato dos professores universitários. Nós temos interagido com o sindicato dos professores universitários e essa é uma questão que se aborda. Alguns dos professores da Faculdade de Medicina da Universidade de Agostinete foram meus colegas de turma e interagimos, conversamos, temos relações fortes de amizade e abordamos isso com muita tristeza. Daí que muitos professores da Faculdade de Medicina são obrigados a fazer clínicas privadas para poder sobreviver, porque o salário que se paga a um docente universitário deixa muito a desejar. Então, quando isto acontece, isso é de muitos anos, do tempo ainda de estudante da Universidade de Agostinho Neto, que vamos observando, digamos, uma exiguidade do ponto de vista orçamental para a universidade. Resumindo, o governo de Angola nunca apostou muito no ensino universitário, nunca apostou, digamos, na investigação propriamente dita. E quando isso acontece,
vamos tendo o país que temos do ponto de vista de investigação e a qualidade do ensino, de certeza absoluta, que não pode ser bom quando se tem um governo que não investe na investigação. Nem, nesse caso, não investindo na investigação científica, há também um grande déficit naquilo que é a extensão universitária. Estender, por exemplo, aquilo que os médicos sabem para que o trabalho com as comunidades. Olha, nós, quando um dia desse tivemos um governo sério, nós vamos nos deparar com uma situação extremamente importante, que é a qualidade dos quadros formados. Vamos observar que perdemos muito porque infelizmente o governo de Angola pensa que formar em quantidade é suficiente para desenvolver um país. Nós devemos formar tanto em quantidade como em qualidade. E a qualidade de formação de todas as áreas de Angola, e a medicina não está de fora, nos últimos tempos não é das melhores, tendo em conta, como disse, a falta de investimentos do ponto de vista de formação, bem como do ponto de vista da instituição, as instituições. E, por um lado, mesmo naquelas em que hoje vão sendo equipados com material de ponta, o que vai acontecer, o que tem estado a acontecer, é que também não tem quadros para manusear esses equipamentos. Então, os equipamentos estão ali, estão lá, são medicamentos, são, digamos, equipamentos de ponta, mas, no entanto, não temos, digamos, quadros para manusear. Então, muitas vezes, quando se diz... Só para ter uma ideia, não é? Há hospitais, como, por exemplo, um hospital-escola, que é o Hospital Geral de Luanda, que não tem um TAC, que até tem, mas o TAC anda variado não sei há quanto tempo. E quando se tem um doente politraumatizado, que devia ter sido abordada a questão no hospital, naqueles casos em que é importante fazer um exame de uma tomografia axial computarizada, não é feito no hospital. E quando tem um hospital daquela magnitude, que fica, digamos, no município em que no último censo, se não estou em erro, tinha acima de 700 mil habitantes, não tem uma tomografia axial computarizada, é para ver o que é que se espera digamos, daquele hospital. Então, quando tens uma unidade de cuidados intensivos no hospital como aquele, e provavelmente só tem um ou dois, ou dois especialistas, na altura, o ano passado não tinha praticamente nenhum especialista de cuidados intensivos, e eventualmente agora deve ter provavelmente, num hospital daquela magnitude, para ver o que é que se espera. Então, é isto. Com esse quadro que desenha, como é que olha para a saúde? Que saúde é que Angola tem neste momento? Bom, nós temos estado a afirmar, e sem medir que nós estamos longe de ter uma saúde de qualidade. E não me parece que essa geração vai resolver o problema da saúde definitivamente, porque nós temos insistentemente abordado a questão da organização de um sistema, de um verdadeiro sistema de saúde. E um verdadeiro sistema de saúde passa necessariamente por termos os três níveis, que é o primário, o secundário e o terciário, por um lado, e tem que funcionar, tem que ter um sistema de referência e contra-referência a funcionar, e, acima de tudo, um sistema de comunicação que permite que o sistema como um todo funcione. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança, um sistema de saúde que funciona, os hospitais têm uma ideia onde vão transferir um doente. Sabe que se transferir o doente para o sistema de saúde secundário, sabe que naquele hospital, na unidade de cuidados intensivos deste hospital, tem no mínimo 5 ou 6 vagas. E ele transfere esse doente com segurança, porque sabe que nesse hospital vai encontrar vaga. E se tiver que transferir para um hospital terciário, sabe que no hospital onde ele vai transferir, de certeza absoluta que
tem 3, 4, 5 camas vagas. E quando tem um sistema que não funciona assim, então nós temos um péssimo sistema, Um sistema que não é integrado, que não é? não é integrado. Nós muitas vezes observamos, por exemplo, doentes que são transferidos de Cacoaco para o Hospital Pediátrico David Bernardino e as unidades, tanto as duas unidades, tanto a unidade de cuidados intensivos que está no banco de urgência e a unidade de cuidados intensivos que está no Hospital Central, estão todas ocupadas. E o doente tem critérios para uma unidade de cuidado intensivo. Moral da história, esse doente morre. Esse doente morre. E tem mais. Quando nós estamos a falar de um sistema de saúde integrado, subentende-se aqui que até as vagas das instituições privadas, num sistema de saúde bem integrado, Também são contabilizadas. São contabilizadas, de tal forma que quando observamos que todas as instituições públicas estão totalmente ocupadas, o governo, os hospitais públicos ou privados são obrigados a receber esse doente e o governo depois vai pagar e vai ressarcir. Isso independentemente da condição social do paciente. Independentemente da condição social do paciente. Porque uma vida é sempre uma vida. Deve ser a prioridade de qualquer governo salvar uma vida. E o que acontece... Mas é isso, não, tem estado a acontecer. As clínicas não aceitam de forma alguma. Claro que não. E há relatos nós já tivemos, de pacientes que morrem à porta. Nós já tivemos situações em que, na verdade, não temos vaga na unidade de cuidado intensivo, mas sabemos que nas clínicas privadas as unidades não estão cheias. E o doente morre mesmo. O doente morre. Isso acontece muitas vezes. Então, não podemos falar que temos um sistema de saúde. Não é possível responsabilizar em situações desse tipo? Bom, desta natureza, digo. Claro que é. Claro que é, mas... Há registro, tem havido responsabilização, clínicas, por exemplo, a serem responsabilizadas por não atenderem situações desta natureza. Bom, nunca... As informações que tenho é que algumas clínicas são responsabilizadas, mas são informações de forma oficiosa, não são informações oficiais. Logo, eu não posso fazer aqui uma afirmação com propriedade. De qualquer forma, o ideal seria nós termos um sistema de saúde integrado, onde temos um sistema de saúde primário, secundário e terciário, um sistema de saúde onde temos onde o sistema de referência ou contra-referência tem que ser um facto, onde um sistema de comunicação flui e funciona. Nós gostaríamos de ter um sistema de saúde assim. Nós não temos esse sistema de saúde. Nós vamos encontrar clínicas privadas com camas vazias, unidades de cuidados intensivos com camas vazias e doentes a morrerem no banco de urgência de muitos hospitais com vagas nas unidades de cuidados intensivos das clínicas privadas. Quais são as clínicas privadas? São várias. Eu só vou citar duas que foram custeadas, construídas com dinheiro público, que é a Clínica Girassol e a Clínica Multiperfil. Nem essas têm estado a atender? Essas clínicas, muitas vezes, têm unidade de cuidados intensivos vazias, na verdade, eu quero falar concretamente vazias, ou com camas vazias, mas que, no entanto, não são transferidos doentes das instituições públicas para essas instituições privadas. Então, e há vagas que observem que essas vagas, a maior parte delas, estão lá, na verdade, para preservar, se eventualmente filho de uma alta individualidade ou uma alta individualidade tenha um problema de saúde que vá para lá. Quer dizer, resumindo e concluindo, as camas ficam vazias. Foram criados, né, um sistema de saúde que privilegia uma elite. Quer dizer, o governo de Angola, o Estado angolano, criou um sistema de saúde que privilegia uma elite em detrimento dos pobres, da maior parte. E esse sistema de saúde que privilegia essa elite foi custeado com dinheiro público, com meu dinheiro, com seu dinheiro, mas para servir uma elite. E é o que se passa. E nós já tivemos situações em que, por exemplo, pessoas com problemas cardíacos, não é verdade? Que uma instituição pública não está em condições de eu receber, porque do ponto de vista técnico, do ponto de vista de recursos humanos,
não consegue resolver um problema, mas que, no entanto, para ir para uma dessas clínicas, tinha que precisar da anuência da Ministra da Saúde. Já tivemos situações dessa natureza. A Ministra da Saúde também manda sobre as clínicas. Algumas vezes, não digo que manda, não manda, mas existem situações clínicas que passa para um doente ir para uma determinada instituição, passa para a doença dela. O que é que isso significa? Qual é a leitura que faz quando isso acontece? Que não temos um sistema de saúde. Não existe sistema de saúde. O sistema de saúde em Angola é inoperante. Por isso é que nós temos um elevado índice de mortalidade nos nossos hospitais. Por exemplo, eu não posso compreender, recuso-me a aceitar, que nesta altura está-se a reabilitar com milhões de dólares o Hospital Américo Boa Vida, quando o centro do Zangado não está a ser reabilitado, quando o centro da Terra Nova não está a ser reabilitado, quando o centro as unidades primárias do Rangel não está a ser reabilitado, quando o centro das Bés não está a ser reabilitado. O que é que vai acontecer? Quando esse hospital ficar pronto, a maior parte dos doentes vem para aqui. E depois a vida útil desse hospital vai se degradar nos próximos 5 anos, porque não resolvemos o problema do sistema de saúde primário. Não é verdade? Eu não posso compreender e recuso-me a aceitar que está-se a equipar com material de ponta o Hospital Américo Boa Vida, quando, na verdade, o que mais mata no nosso país é a malária. Mas aprova essa aposta nas grandes unidades? Bom, é assim, não é que se reprova. É bem-vindo a construção de mais um outro hospital. Mas nós aprendemos em administração hospitalar que em gestão os recursos são sempre escassos. Há que se estabelecer prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho? Por exemplo, se eu tiver 10 ou 15 doentes com câncer, por exemplo, mas, no entanto, eu tenho e morrem um ou 2 doentes com câncer, por exemplo, mas morrem 2.000, 3.000 crianças com malária, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é tratar malária. Porque eu sei que morrem muito mais pessoas. Não significa dizer que não tenho como prioridade tratar o câncer. Mas então eu tenho que estabelecer prioridades. Se grande parte das cirurgias das crianças, 90% das cirurgias nas crianças é por perfuração de úlcera típica, isso é febre tifoide. Se eu tenho grande parte das crianças que vão para o hospital, mesmo alguns adultos, vamos tendo muita dengue, vamos tendo malária, vamos tendo infecções do trato urinário. O que é prioritário para mim? Prioritário para mim é, de certeza absoluta, a fazer tudo no sentido de tratar essas doenças. Onde é que se trata essas doenças? Não se trata num grande hospital. Essas doenças, a febre tifoide, trata-se num hospital primário. A malária pode se tratar a nível do sistema de saúde primário. A dengue pode se tratar a nível do sistema de saúde primário. Então, onde é que é a minha prioridade? É investir no sistema de saúde primário. Bom, qual é a minha prioridade? Eu fico perplexo quando os governantes angolanos dizem, olha, inauguramos, e quando a ministra da Saúde, quando o presidente da República, quando a imprensa pública vai fazendo propaganda, olha, inauguramos mais um centro de hemodiálise. É prioritário isso? Isso é vergonha. Isso é vergonhoso para um país. Mas os números de doenças renais são muito elevados no país. Não, mas isso é vergonhoso. É extremamente vergonhoso. Porque qual é a prioridade? É tratar, o centro de hemodiálise, ou eu prevenir, ou eu fazer com que essas pessoas não cheguem a fazer hemodiálise? E como é que poderia ser feita, nesse caso específico, essa prevenção? Deve ser responsabilidade do Estado subvencionar medicamentos. Deve ser responsabilidade do Estado. Em toda a parte do mundo onde o sistema de saúde funciona de verdade, o Estado subvenciona medicamentos para as doenças crónicas. Então o Estado deve subvencionar medicamentos para aquilo que são as principais causas que podem levar a uma insuficiência renal. O que é que leva a uma insuficiência renal? No nosso país são essencialmente 3 doenças: malária, hipertensão arterial, diabetes. Então o Estado o que é que tem que fazer? Tem que subvencionar fármacos para a malária, tem que subvencionar fármacos para a diabetes, tem que subvencionar fármacos para a hipertensão arterial. Eu costumo dar sempre um exemplo. Um pai que é diabético, que é hipertenso e que tem 5 filhos,
ele não consegue cuidar da sua hipertensão arterial, da sua diabetes, com um salário de 40 mil kwanzas, ou com um salário de 50 mil kwanzas, ou até com um salário de 80 mil kwanzas. Ele não consegue, porque ele tem que escolher entre comer ou comprar medicamentos. Se ele optar em comer, ele é um verdadeiro candidato à insuficiência renal. Se ele optar em comprar medicamentos, vai morrer de fome. Então, o Estado tem obrigação de cuidar das pessoas pobres que sofrem de doenças crónicas. E onde é que está o paradoxo nisso? Que a vergonha, que é um insulto à nação, que é uma provocação aos mais pobres deste país. Observa que o Estado não subvenciona, na verdade, o governo de Angola não subvenciona fármacos para os pobres, mas o trabalhador da Sonangol, que já ganha muito mais do que o pobre, o trabalhador do Ministério das Finanças, que ganha muito mais do que o pobre, o Estado subvenciona os medicamentos para ele, o Estado subvenciona consultas para ele nas grandes clínicas, mas o pobre que ganha 40 mil kwanzas, que ganha 50, que não trabalha até, na verdade, o Estado não quer saber dele. Então, isto é um paradoxo, isso como dizia a minha falecida mãe, é o cúmulo da pouca vergonha, né? E quando isso acontece, nós temos que todos lutarmos em conjunto para ultrapassarmos isto, quando, como disse há bem pouco tempo, é vergonhoso, até é repugnante. Não tem havido diálogo com o Ministério da Saúde. O sindicato tem estado a conversar, os médicos, de uma forma geral, têm estado a conversar com as autoridades e demonstrar, por exemplo, essa insatisfação que mostra e aquilo que chama também inversão de prioridades, por exemplo, investimento nos hospitais terciários, quando a prioridade seria para os primários? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: diálogo, tivemos um período em que dialogamos, mas infelizmente o governo de Angola fechou-se ao diálogo. Quando é que se fechou? Nós já estamos a caminho de 2 anos, se não estou em erro. Se não estou equivocado, devemos estar a caminho de 2 anos. E o governo não quer mais dialogar. Mas nós sabemos porquê. Mas também sabemos que vamos voltar a dialogar a qualquer altura. Nós temos certeza que um dia desses isso vai acontecer. Mas porque têm sido recusadas as solicitações para diálogo, para conversa? Não, o que se passa é o seguinte: nós temos uma ministra que não é pró-diálogo. Infelizmente. Nós temos um governo... Mas parece uma ministra muito dialogante. Não é pró-diálogo. O grande problema dos governantes angolanos é o seguinte: é que nós pessoalizamos os assuntos. Nós devemos compreender que cada um de nós tem uma ideia de uma determinada pessoa. Mas por que a ministra da Saúde iria levar algum problema do país para o campo social? Bom, pessoal. Isso é uma pergunta que deve fazer um dia desse quando tiver com a ministra da Saúde, mas isso é a pura verdade. Não, mas aquilo que avalia, por exemplo, é a avaliação que faz disso, não é? Não é a avaliação que faço, tenho certeza porque nós conhecemos, nós somos médicos. A ministra tem problemas com os médicos? Os médicos terão feito alguma coisa? Não, ela tem um problema, ela tem um problema com o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. O presidente não tem um problema com a ministra da Saúde, mas a ministra da Saúde tem um problema com o presidente do Sindicato. O que Adriano Manuel fez assim, Valeu Tucuta? É só identificar aquilo que está mal, tentar dialogar, criticar, e ela não é propensa a críticas, infelizmente. Então leva isso no âmbito pessoal. A ministra Silva do Tucuta não gosta do Adriano Manuel? Bom, eu não digo que gosta ou não gosta. A verdade é que ela leva as minhas críticas no âmbito pessoal. Agora, se gosta ou não gosta, isso também não me aquece. Foi por isso que ficou suspenso durante quase não, mais de um ano. 1 ano e 9 meses. E 9 meses, não, aliás. Foram 19 meses. Pois, 19 meses. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí isso foi justamente por causa disso. Por causa das críticas. Denunciou o elevado número de mortes no Hospital David Bernardino. Vamos continuar a denunciar. E vamos continuar a denunciar. Mas parece dentro em breve vamos fazer revelações relacionadas com mortalidade no primeiro semestre deste ano, de uma forma geral, em alguns hospitais de Angola, para se ter uma ideia de que os hospitais que foram construídos em nada
ajudaram, ou se ajudaram muito pouco naquilo que é a diminuição da mortalidade no nosso país. Mas isso não é uma responsabilidade propriamente de Silvia Lutucuta, porque as construções de hospitais que vão acontecendo um pouco por todo o país são de iniciativa mesmo do próprio Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. O Presidente da República não constrói um hospital sem a opinião dos seus colaboradores mais próximos. Então, a doutora Silvia Lutucuta, de certeza absoluta, está diretamente envolvida nisso, ela e pessoas mais próximas, os colaboradores direitos, de certeza absoluta, são essas pessoas, e logo ela não pode estar dissociada à construção desses hospitais, que de uma forma geral, repito, são bem-vindas, mas de uma forma geral, devíamos estabelecer prioridade. Responsabiliza a Silvia Lutucuta, por exemplo, por não existirem hospitais ou não estarem a ser também construídos hospitais primários nos bairros, nos municípios? Sim. É culpa de Silvia Lutucuta? Sim, de certeza absoluta que sim. Já lhe foi dito isso? Bom, nós falamos isso em entrevistas. Eu não tenho... desde que sou presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, tive a oportunidade de estar 2 ou 3 vezes tive a oportunidade de estar 2 ou 3 vezes com a Ministra da Saúde, uma das quais compreendi, a segunda vez que estive com ela, compreendi que com ela não iríamos resolver o problema da saúde em Angola. O que é que defende nessa altura? O país precisa de um outro ministro da Saúde? Claro que sim. Isso é um axioma, isso não se discute. Nós precisamos alterar, de uma forma geral, o Ministério da Saúde todo, desde os chefes de departamento, precisamos alterar muita coisa no Ministério da Saúde. Não é uma dirigente competente do seu ponto de vista? Nós precisamos mudar o Ministério da Saúde. Não, eu pergunto se, do seu ponto de vista, a Silvia Lutucuta não é uma ministra competente. Nós precisamos mudar o Ministério da Saúde. Nós precisamos precisamos ter um ministro dialogante, um ministro que sabe ouvir, consegue ouvir parceiros, porque quando se investe no sistema curativo em detrimento do sistema preventivo, é porque o Ministério da Saúde não está bem. Quando o governo de Angola insiste no segundo mandato, repito, no segundo mandato, quando temos um governo que insiste no sistema curativo em detrimento do sistema preventivo, então é porque temos que mudar o Ministério da Saúde. Sublinha o segundo mandato. Por quê? O primeiro esteve melhor do que está agora? Não. Nós iríamos compreender que as pessoas falham ao enveredar inicialmente para o sistema de saúde curativo no primeiro mandato. Pronto, falha. Mas, no entanto, nós temos que compreender que não se pode permanecer no erro, não se pode continuar a investir no sistema de saúde curativo, que é o que se faz atualmente. Então, quando isto acontece, então não podemos aceitar que a coisa vai bem. E deixa-me lhe dizer que arrisco-me a dizer que os objetivos pessoais falam mais alto daquilo que são os objetivos do país. O que é que quer dizer com isso? Que a construção desses hospitais beneficiam uma elite, beneficiam determinadas pessoas ligadas ao poder político. Mas é isso que Adriano Manuel tem estado a verificar, são as pessoas da elite, as entidades, altas entidades que têm se servido desses hospitais? É isso que tem vindo a ver? Eu vou repetir o que disse. Quando um país investe num sistema curativo em detrimento do sistema preventivo, quando a ciência, a experiência dos outros países do mundo que investiram fortemente no sistema preventivo influenciou para que a morbimortalidade em qualquer país diminuísse, e você tem um governo que investe nos grandes hospitais, tem uma coisa, é porque os objetivos pessoais falam mais alto daquilo que são os objetivos coletivos. Vou dar um outro exemplo, que é recente até. Recentemente, o Presidente da República fez sair uma norma em que
voltássemos inicialmente nas questões preventivas em relação ao Covid. Quando aquilo que nós observávamos nas nossas instituições hospitalares e dados que o próprio governo de Angola passava à OMS, de acordo com a mortalidade de Covid, eram muito inferiores quando nós começamos. E, no entanto, o que nós observamos é que, num curto espaço de tempo, a norma saiu, a norma presidencial. Não me vem agora o nome, o decreto presidencial. Decreto presidencial, sim, sobre as medidas de prevenção e Covid-19. Né? E nós, naquela altura, já dizíamos que o decreto presidencial não tinha razão de ser. Não tinha razão de ser porque o que nós observávamos nos hospitais não justificava o decreto presidencial. Não demorou muito tempo, a OMS fez sair dizendo que pondo fim à pandemia. Ora, por que aquele decreto presidencial naquela altura? Ponto 1. Justificar o orçamento do governo ao Covid em detrimento de outras patologias. Tinha que se justificar esse orçamento. Então, essa era uma forma de justificar, porque, do ponto de vista prático, do ponto de vista epidemiológico, não se justificava, digamos, não se justificava o decreto presidencial. Ou apostar-se tanto dinheiro na Covid-19, é isso que está a dizer? Não se justificava, na verdade. Então, só pode ter ali, só os objetivos pessoais falavam mais alto. Eventualmente, precisavam vender mais máscaras que estão acumuladas, precisavam vender mais álcool gel, precisavam justificar as vacinas que ainda estão armazenadas. Então, precisavam, de uma ou de outra forma, como disse, precisavam fazer isso. E uma das formas, na verdade, era induzir o Presidente da República a um decreto presidencial que não tinha razão de existir. Na verdade, hoje, do ponto de vista prático, provou-se isso. E lembro-me que naquela altura o Dr. Jeremias, que é o médico pediatra e mestre em saúde pública, já afirmara que, com dados que foram são dados da OMS, dados provenientes do próprio governo de Angola, do Ministério da Saúde de Angola, não é verdade? E já justificou, não havia necessidade, porque aquele decreto presidencial também tinha outras influências. Primeiro, nós queremos apostar muito no turismo. Quando se tem um decreto presidencial daquela altura, inibe turistas a virem para Angola, por um lado. Inibe grandes investidores se deslocarem em Angola para observarem o mercado angolano e procurarem investir e, desta forma, melhorar a empregabilidade no nosso país. Quer dizer, foi um decreto presidencial extremamente prejudicial ao país, mas algumas pessoas induziram o Presidente da República a fazer-se aí esse decreto presidencial. Então, depois aí vem uma pergunta. Por que o Presidente da República mantém a atual Ministra da Saúde? Por quê? Por que acha? Qual é a resposta que encontra? Por que o João Lourenço tem até agora Silvia Lutucuta como Nós gostaríamos, eu lhe confesso que se tivesse a oportunidade de estar com o Presidente da República, eu iria fazer essa pergunta. O que é que garante o Presidente da República que tenha uma grande Ministra da Saúde? Eu faria essa pergunta ao Presidente da República de certeza absoluta. E eu iria justificar que ela não tenha uma grande Ministra da Saúde. E eu posso justificar aqui. Ponto 1. Quando tem num país com elevada pobreza, e sabe que a pobreza leva consigo o surgimento de doenças infecciosas, como a tuberculose, essencialmente a tuberculose, as doenças do fórum pulmonar, diminui substancialmente, digamos, como é que eu posso explicar?
vamos tendo doentes com malnutrição, né? Doentes com malnutrição. A pobreza leva consigo a isso. Olha, num país com isso, nós tivemos situações em que não tínhamos fármacos de primeira linha para a tuberculose. Só isto levaria à exoneração da Ministra da Saúde. Mas por quê? A ministra tinha autorização, tinha dinheiro disponível para a aquisição desses medicamentos? Este é um papel do governo de Angola. Não se pode faltar... Porque a ministra atenção, também... não se pode faltar medicamentos para aquilo que são as principais patologias crônicas do nosso país. Quando falta, tem que se sacrificar alguém. Mas é culpa da ministra, por exemplo, não haver medicamentos nos hospitais? É culpa da Ministra da Saúde. É culpa do governo de Angola. Há essa disponibilidade? O sindicato, por exemplo, tem conhecimento de disponibilidade de dinheiro? Devia ter disponibilidade de dinheiro. Mas quando não existe? Existe. Quando o titular do Poder Executivo não disponibiliza dinheiro, não canaliza dinheiro para o setor da saúde? Bom, só o dinheiro que se investe na construção do hospital novo, do tipo, por exemplo, Cardeal Dom Alexandre Nascimento, é dinheiro suficiente para comprar medicamentos para resolver o problema da tuberculose. Da tuberculose. Então, a questão não é falta de dinheiro, a questão é falta de planificação. A questão é essencialmente planificação. E quando isso acontece, é porque temos um culpado. E o culpado é o governo. E quem está no Ministério da Saúde é a Ministra da Saúde. Nós já tivemos situações em que tivemos escassez de antimaláricos no nosso país, quando a malária é a principal causa de mortalidade. A principal causa de mortalidade do nosso país. Nós, até há bem pouco tempo, continuávamos a ter escassez de fármacos para a tuberculose, fármacos de primeira linha da tuberculose. Tivemos um período em que morriam pessoas com insuficiência renal porque não haviam medicamentos nos nossos hospitais. Hoje é? Bom, não sei, mas já tivemos um período que isto aconteceu. Quando isto acontece num país que se investe nos centros de hemodiálise, como investe em Angola, e depois não falta medicamentos, quando há pacientes que morrem, que deviam ter feito, por exemplo, 3 sessões de hemodiálise, e só fazem 2 sessões de hemodiálise por semana, só tem um culpado, Ministra da Saúde. E a Ministra da Saúde devia ter sido exonerada. Em qualquer país do mundo, num governo sério, a doutora Silva Lutucuta já não seria Ministra da Saúde. Por esta altura, fala aqui de medicamentos, como é que os hospitais estão servidos, por aquilo que é o conhecimento do sindicato? Bom, vamos encontrando algum medicamento nos hospitais terciários, vamos encontrando algum medicamento em alguns hospitais secundários e não vamos encontrar medicamentos, quase nada, a nível do sistema de saúde primário, não vamos encontrar reagentes, não vamos encontrar de tudo um pouco a nível do sistema de saúde primário. Daí que as pessoas nem sequer acorrem aos centros de saúde, nem nos postos médicos, porque sabem que não vão encontrar quase nada, e temos as enchentes nos grandes hospitais, onde vamos observar o Hospital Geral de Luanda, por exemplo, as informações que têm por dia são capazes de observar 700, 800 vezes 1000 pessoas num único dia. O Hospital Pediátrico David Bernardino... 1000 pessoas num dia? Num dia, sim, o Hospital Pediátrico David Bernardino é capaz de observar, nos últimos tempos, 450 a quase 500 pacientes num único dia. Isso porquê? Porque o sistema de saúde primário não funciona. Vamos observando uma mortalidade nos hospitais que rondam entre 5 a 10 doentes dia. Repito, 5 a 10 doentes dias. Quando isto acontece... Isso a todos os níveis dos hospitais? Sim, refiro de uma forma geral, vamos encontrando. A mortalidade vai variando entre 5 a 10 de uma forma geral em quase todos os hospitais de Angola. Quando isto acontece, é porque a ministra não é boa. Os médicos também estarão a falhar? Erro médico existe, mas não se pode querer cobrar muito dos médicos quando as condições que são proporcionadas aos médicos não são das melhores. É claro que não vai querer que o médico não erre
quando ele é o único do banco de urgência e está a observar mais do que 100, 150 pessoas. Não é possível. Alguém vai ser sacrificado com um erro médico. E quem é culpado disso não é o médico, é o governo de Angola. Pois bem, ouvindo a Rádio Essencial, este é o Essencial da Entrevista. Hoje temos como convidado Adriano Manuel, que é o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola. Estamos aqui então a falar sobre o sistema de saúde em Angola, a situação da saúde em Angola, e é com quem vamos então até ao final do programa. Vamos ainda falar sobre a questão da mortalidade. Recentemente, já vai há 2 anos, mas Adriano Manuel tinha sido suspenso, falávamos isso no início, mas vamos tentar situar-nos aqui. Adriano Manuel foi suspenso por denunciar um elevado número de mortes de crianças no hospital pediátrico. Tinha sido inclusive também visto o salário cortado. Hoje, olhando ainda só para a situação das mortes nos hospitais pediátricos, qual é a avaliação que se pode fazer? Houve uma redução de lá para cá? Não pode, é impossível haver redução. É impossível haver redução. E não é, e o problema não está porque construíram novos hospitais. O problema reside no facto de que não temos um sistema de saúde que funcione. Então não pode haver redução, né? E se eventualmente aconteceu alguma redução... Mas há dados? Claro que existem dados. E se eventualmente aconteceu alguma redução, essa não se deve ao facto de estar construídos esses hospitais. É que a principal causa, digamos, os determinantes de saúde que influenciam negativamente para que tenhamos um elevado índice de mortalidade num determinado período de tempo, diminuiu. Significa dizer, o ano passado ou antepassado, as cargas provavelmente diminuíram. E quando se diminui, digamos, os locais que são, digamos, os verdadeiros centros de crescimento de determinadas bactérias, mosquitos, etc., diminuíram. Foi isso que aconteceu. Agora estamos a observar um aumento da mortalidade novamente. Por quê? Porque as chuvas aumentaram. Ainda vamos ter mais, porque esse período de chuva, acúmulo de lixo, que são verdadeiros reservatórios para crescimento de mosquito, acúmulo de lixo, as águas paradas, tudo isto, na verdade, o saneamento básico precário, tudo isto vai influenciar para que nos próximos dias a mortalidade já está a aumentar e vai continuar a aumentar a mortalidade. Quais são os números neste momento? Eu não posso dizê-lo com alguma propriedade agora, mas nós eventualmente vamos dar dados. Há 2 anos falava-se o número, qual era o número diário de mortes que avançava? Bom, eu só posso dizer, por exemplo, só para ter uma ideia, se nós estamos em 2018 ou 2019, nós tivemos uma mortalidade no Hospital Pediátrico da Vida Verdadeira de 1.991 crianças. Em que período? No ano todo? No ano todo, 1.000. E o ano a seguir, se não estou em erro, 2020 ou 2020, se não estou em erro, nós tivemos cerca de 1.500 e tal, de 1.500 a poucos crianças. E tivemos isso, tivemos que fazer uma avaliação, porque, como disse, houve uma diminuição naquele período das quedas pluviométricas e isso, de uma ou de outra forma, influenciou para que tivéssemos ainda essa diminuição. Mas, no entanto, nós vamos observar as informações que eu tenho em relação a um determinado hospital, que eu não digo agora, que vamos dizer um dia desses, numa mesa redonda, porque nós queremos... Mas quer falar em conjunto? Tem receio de ser novamente cortado não, de salário? Eu vou falar... Ser suspenso? Não, eu irei falar, porque são dados públicos, na verdade. E por que não o diz aqui agora, em primeira mão, a Rádio Essencial? Não digo, porque nós, o Sindicato dos Médicos de Angola, tenciona realizar uma mesa redonda, onde vamos abordar a primeira mesa redonda, onde vamos abordar a situação dos bancos de urgências em Angola. E vamos dar dados fidedignos, de uma forma geral,
do país, não é? Vamos dar esses dados. Daí que, como eu dizia, não é possível, digamos, diminuirmos a mortalidade se os determinantes de saúde não forem resolvidos. Se não melhorarmos o saneamento básico, essencialmente, se não melhorarmos o sistema de saúde primário, se não melhorarmos o processo de formação em todas as áreas, desde cozinha, maqueiros, motoristas, enfermeiros, técnicos de laboratório, médicos, se não houver um processo de formação contínua em todas as áreas, se não melhorarmos o transporte de doentes de um local para o outro, só para ter uma ideia, não é? Há hospitais que, pelo facto de ter um único motorista e por causa dos engarrafamentos, o que é que eles fazem? Acumulam doentes para transportarem de uma vez. Alguns dos quais mais graves que deviam ter sido transportados com alguma antecedência. Não transportam, são acumulados esses doentes e quando vêm são por aí 5, 6, 7 doentes graves, 3, 4 acabam falecendo na porta do hospital por causa disto. Isso acontece algumas vezes doentes provenientes de Cacoaco. Mas isso não é questão de se responsabilizar ou os motoristas são autorizados a assim proceder? Não, o problema é que não há ambulância. Há uma única ambulância. Mas a iniciativa de esperar por mais pacientes graves é a iniciativa de quem? Quando constata esta situação? Bom, das direções dos hospitais, de certeza absoluta. Da direção dos hospitais. Acontece isso muitas vezes. Principalmente, a maior parte dos doentes começam a chegar, eu vou falar do hospital em questão, que é um hospital terciário, a partir das 18 às 19 horas, vão chegando ambulâncias provenientes de várias partes de Luanda. Cacoaco, Bengo, essencialmente Cacoaco, Bengo, algumas vezes... Nem tanto Kazengue e Viana. Nem tanto Viana, também, Viana, acumulam doentes e levam de uma única vez. Muitas vezes, doentes com critérios para serem transportados com oxigênio, não têm oxigênio na ambulância. Isso acontece. Então, a mortalidade não pode melhorar. Por isso é que nós temos, não é a construção dos grandes hospitais que vai, de certeza absoluta, melhorar. Nós temos que começar no sistema de saúde primário. Nós temos que abordar a questão dos determinantes de saúde. Saneamento básico. Não se pode... e ali também vai ser um tema de uma mesa redonda que nós estamos a preparar, que é a questão, digamos, do processo de construção de casas versus saneamento básico. Isso também é uma mesa redonda que nós queremos preparar. O que é que o sindicato quer fazer nos primeiros 6, 7 meses? É justamente mostrar ao governo de Angola, mostrar à população o que é que está mal e o que é que pode ser feito, na verdade, porque tem-se a ideia de que o papel do sindicato é essencialmente greves. Quer adotar o lema do passado de um partido político, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. É isso que quer fazer o sindicato? Bom, o sindicato opta por mostrar, identificar insuficiências e mostrar caminhos, na verdade. Esse é o nosso papel. Nós gostaríamos tanto de ser um verdadeiro parceiro do governo de Angola, um verdadeiro papel de Estado. Todos os países em que existe uma relação sindicato-governo, sempre existiram. Se observamos isso, o processo de desenvolvimento dessas sociedades fluíram. Aconteceu na Alemanha, aconteceu na Holanda, aconteceu em Portugal. Estes países que aceitam, digamos, o diálogo permanente com os sindicatos. Porque os sindicatos, na verdade, são os olhos do governo. Nós conseguimos chegar ali onde o governo não chega. E somos capazes de indicar caminho, como já fizemos, de tal forma que muitas coisas que o governo de Angola faz atualmente é fruto daquilo que nós fomos falando.
mesmo o próprio processo de construção de hospitais, que na nossa perspectiva não está a ser feito da forma como nós gostaríamos, mas mesmo esse processo de construção de hospitais está diretamente relacionado àquilo, às críticas que o sindicato falava. A questão relacionada com o subsídio de isolamento, isso foi um trabalho do sindicato, começou com o Simprof e nós pegamos isso como uma arma e fomos o fim, e recentemente a ministra do Trabalho veio publicamente a dizer que foi aprovado o subsídio de isolamento, e não disse na entrevista que foi fruto de uma luta dos sindicatos, não disse isso, infelizmente. E a situação dos sindicalistas, também outra situação que nós vamos falar aqui. Adriano Manuel foi reconduzido mais uma vez não, foi reconduzido para liderar o Sindicato dos Médicos Angolanos. Como é que é exercer o sindicalismo em Angola? Não é fácil, infelizmente, porque o governo de Angola não observa os sindicalistas como verdadeiros parceiros. Observam como inimigos e como alvos a bater. E quando isso acontece, não é fácil exercer sindicalismo numa sociedade onde se tem um governo que tem o sindicato como alvo a bater e não como um parceiro. Mas quando diz alvo a bater, é a bater em que sentido? Perseguir mesmo. E o exemplo que vocês têm foi o que aconteceu comigo. Não é? Eu fiquei, digamos, 1 ano e 9 meses sem trabalhar. Qual era o objetivo? O objetivo era asfixiar-me financeiramente, porque eu tinha um determinado número de bancos, salário, tinha um determinado salário com as horas acrescidas, e quando eu não faço as horas acrescidas, tenho o salário base, eu não tenho os subsídios, o subsídio de banco, outros subsídios, e quando isso acontece, o objetivo era asfixiar-me financeiramente. Sentiu-se asfixiado? Bom... Quem pretendeu asfixiá-lo conseguiu? Não consegui porque sou médico. Mas não recebia os dinheiros que eram disponíveis? Encontrei outras alternativas, eu faço clínicas privadas. Por um lado, a minha esposa é médica também, e conseguíamos. Claro que eu senti-me apertado inicialmente, foi um aperto, mas depois nós conseguimos contornar, e depois também é mal que vem para bem, porque isso permitiu com que eu exercesse sindicalismo com mais força, permitiu com que eu viajasse para as províncias para mobilizar a classe médica, e isso influenciou positivamente para que tivéssemos 2 greves com muito sucesso. E conseguiu ver alguma coisa resolvida? Foi prejudicado? Conseguiu, junto da entidade patronal, mostrar aquilo que chamava na altura de injustiça por ter denunciado o número de casos de mortes? Bom, muita coisa, nós também temos que ser realistas, embora, digamos, não da maneira como queríamos, né, o governo de Angola fez alguma coisa. O processo de construção de hospitais, por exemplo, é um caso, não é como nós queríamos, está aí o processo de construção de hospital. O facto de, por exemplo, foi no nosso mandato anterior, em que alterou-se as regras de transição na classe médica angolana. Há médicos que estavam numa categoria há mais de 15, 20 anos. Por exemplo, nós conseguimos fazer com que se aprovasse as regras de transição, e há médicos que saíram de uma categoria para 2 categorias imediatamente superiores. Foi o meu caso, por exemplo, né? Para 2 categorias imediatamente superiores. Então, isso, de uma ou de outra forma, foi uma luta do sindicato. A questão relacionada com já falei aqui, com o subsídio de isolamento, foi uma luta do sindicato. A questão relacionada com o subsídio de formação também foi aprovada, mas infelizmente, até onde sei, não estão a ser pagos, mas foi aprovado em mesa negocial. É uma luta do sindicato.
se me pergunta que estamos satisfeitos, não podemos estar satisfeitos porque continuamos a ter um salário básico péssimo, continuamos... O médico, para ter um salário razoavelmente bom, tem de fazer muitos bancos, é isso que está a dizer. Sim, temos de fazer. Tem de trabalhar muito. E isto tem consigo outras consequências. Daqui a 10 anos, por exemplo, vamos observar um grupo de médicos doentes, porque as horas que os médicos trabalham é aquilo que nós costumamos chamar uma escravatura institucionalizada. Quer dizer que nós temos um governo que escraviza o médico, e isso tem consequências a longo prazo. Eu tenho informações que nós temos muitos médicos doentes, mais do que 100 nessa altura de junta, e vamos ter mais. Sabe que a OMS, a OIT, fez um trabalho recente e uma das consequências dos problemas cardíacos está diretamente relacionado com as horas de trabalho. Subentende-se aqui que muitos dos nossos colegas que hoje trabalham muito para poder ganhar o dinheiro que ganham, esse dinheiro um dia destes vai servir para tratar da saúde deles. Por isso é que uma das grandes lutas do sindicato vai ser trabalhar por um salário básico melhor. O número de médicos diz é reduzido. Nem mesmo esses concursos públicos que foram acontecendo nos últimos tempos ajudaram a reduzir esta necessidade de médicos? Não, porque o índice de natalidade no nosso país é maior do que o processo de formação médica. Nós temos, atualmente fala-se, não de forma oficial, mas de forma oficiosa, que estamos entre 33 e 34 milhões de habitantes. Então, o processo de formação médica é insuficiente para acompanhar a natalidade em Angola. Nesta altura, nós devemos estar a falar que deve estar, se não estou equivocado, devem estar a faltar por aí entre 26, 27 ou 28 mil médicos. O país precisa deste número de médicos. Por aí, 26, 27, 28 mil médicos para cumprirmos com o desiderato da OMS, segundo o qual o médico para cada 1000 habitantes. Isso não nós, nessa altura, provavelmente temos um médico para 4 ou 5 mil habitantes. Está a falar de clínico geral ou até médicos especialistas? Se tiver que falar de especialista, então... O país está muito mal servido. Muito não. Muitíssimo. No grau superlativo absoluto sintético. Muitíssimo mal servido. Nós, para 33 ou 34 milhões de habitantes, nós devemos ter por aí 100 cardiologistas. O país todo? O país todo. Estamos a falar de médicos angolanos, não... Não, estamos a falar de cômputo geral. No cômputo geral. Quer os que vêm cá para fazer cooperação, quer os formados e a trabalhar aqui. As informações que temos são essas. O país, por exemplo, não deve ter mais do que 10 médicos especialistas em reumatologia. Não deve ter. E deixa-me te confidenciar uma coisa. 2 médicos desses, né? E estou a falar de reumatologistas, são poucos que trabalham no sistema público. E observa que, por exemplo, tenho informações que a diretora nacional do hospital é uma reumatologista, que a única médica reumatologista que o hospital Maria Pia tinha, foi abocanhado pelo Ministério da Saúde. O Hospital Maria Pia não tem nenhum médico especialista em reumatologia. Quer dizer, tiraram do Hospital Maria Pia para trabalhar no Ministério da Saúde. Como quadro do Ministério da Saúde. Como quadro do Ministério da Saúde. Quer dizer, o país já não tem médico especialista tem poucos médicos especialistas em reumatologia, ainda tiram. Né? Como é que é o quadro das pessoas que têm problema de reumatologia? Bom, do ponto de vista clínico, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma patologia que podiam ser observadas para as pessoas com febre reumática, as pessoas com artrite reumatoide, as pessoas com artrite São as pessoas principalmente que têm doença de falsa formação. As pessoas com gota. A gota, nós falamos gota. Epilepsia, não é? Não. Gota mesmo.
Doença de gota. Yeah, não é Não é epilepsia. Nós epilepsia, são chamamos coisas diferentes. erradamente epilepsia, a gota não. Então, doença das articulações, doença do tecido conjuntivo. Então, o país não tem mais do que 10. Se não estou em erro, devem ser 8. Se bem a última informação que tive, deviam ser 8. 8 reumatologistas para 32 milhões de habitantes. Mas porque são áreas muito pouco escolhidas por pessoas que vão estudar medicina? Não se trata de área. Ou as pessoas que se formam nessa área não regressam ao país, não ficam aqui? O que é que acontece? Não se trata de área. Se trata de um projeto devidamente estruturado na perspectiva de formação. Eu acho que nós devemos repensar o processo de formação na especialidade. Infelizmente, tem estado a se investir muito nos médicos de família, nada contra, mas de qualquer forma, nós temos que pensar que o país precisa ter cardiologista, o país precisa ter neurologistas, o país precisa ter neurocirurgiões. Então, temos que repensar no processo de formação na especialidade em Angola. Não é ter os expertos em pedagogia, em educação médica e outros, tem que sentar. O processo de formação não pode depender de um grupo de pessoas que estão no Ministério, no Ministério do Ensino Superior da Saúde. Não pode depender de um grupo de pessoas. Temos que sentar, temos que olhar para o país e identificar prioridades e agilizar estratégia no sentido de, num curto espaço de tempo, nós termos o número de especialistas. Mas é algo que eu gostaria de saber. Há muitos médicos que são formados nas instituições de ensino superior em Angola, em várias áreas da medicina, mas há áreas em que as faculdades de medicina formam únicos e simplesmente clínicos gerais. Clínicos gerais. Só. A especialização, normalmente, a faculdade de medicina, por exemplo, tem especialização em saúde pública, doutoramento e até mestrado também. As outras especializações são os próprios médicos, por iniciativa própria, que vão fazer lá fora? A maior parte das vezes, sim. A maior parte das vezes são os médicos. Existem digamos, o colégio de pós-graduação, e existem escolas de formação específicas, como, por exemplo, o Hospital Américo Boa Vida, o Hospital Pediátrico David Bernardino, a maternidade... O IXA não é? Não é uma escola que faz parte do... Médica, pois. Assim, não é uma escola que faz parte do sistema público. Pois. Não é. Pois é. Mas, de uma forma geral, os hospitais e escolas, na verdade, as pessoas candidatam-se ao processo de formação e essas pessoas depois passam por um processo de seleção e entram para a especialidade. Voltando ao sindicalismo, neste segundo mandato que já começou a exercer, Adriano Manuel concorreu sozinho para a própria associação. Por que nenhum dos seus colegas aceitou, ou pelo menos teve o interesse? Por que acha? Não vai poder dizer porquê, porque isso vai ser propriamente a resposta deles, não é? Mas por que acha que ninguém aceitou concorrer consigo? Sinceramente, não sei. Não sei. Eventualmente porque observaram o sofrimento que passei durante o meu mandato e acharam